Esse vídeo é enorme. Ele é enorme. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Lisk, Long Island Serial Killer, parte 2. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que meu nariz está coçando muito hoje e eu não vou cortar mais. Porque no primeiro vídeo eu tive que cortar horas dessa coceirinha que eu tô na minha pele aqui no nariz. Eu acho que pode ser uma reação alérgica, mas eu não vou mais ficar cortando, tá? Então sempre que vocês me verem fazendo isso, tá coçando muito e eu não sei o que fazer, ok? Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, se você tem algum problema com prostituição, sufocamento, mortes, pessoas morreram, toma cuidado, ok? Vamos com calma, esse vídeo é bem grande. Faz um cafezinho, esquenta um miojo, vamos ver o que vai acontecer aqui nessa história. Lisk significa o assassino de Long Island, ou o assassino da praia Gilgo. É uma história confusa, tem muitos nomes para lembrar. Shannon Gilbert desapareceu no dia 1º de maio de 2010 em Oak Beach, Long Island. Todos os envolvidos foram entrevistados e considerados inocentes pela polícia. E a polícia também não parecia levar o caso dela muito a sério. Até que no dia 10 de dezembro de 2010, o investigador Joseph Malia estava passeando com o seu cão farejador Blue na área de Ocean Parkway, em Long Island. Na praia Gilgo, o cão encontrou um saco com restos humanos dentro. A polícia foi chamada e outros 3 corpos foram encontrados na praia naquele dia. A polícia tinha certeza que eles estavam procurando um assassino em série. Aquele era o cemitério de um assassino em série. Após fazer as análises de DNA, foi determinado que nenhuma daquelas 4 mulheres era Shannon Gilbert. O primeiro corpo pertencia a Melissa Barthelemy, nascida em 1985 em Nova York. Ela foi criada pela avó, porém teve vários problemas com a família e acabou vivendo sozinha e trabalhando como garçonete, sonhando em se tornar cabeleireira. Porém, ela se envolveu com um traficante e foi convencida de que poderia trabalhar em um salão em Nova York. Porém, quando ela chegou em Nova York, sem dinheiro, sem ter onde morar, ela descobriu que aquilo tudo era mentira, ela não ia conseguir trabalhar num salão e ela acabou sendo obrigada a ser prostituta. Eventualmente, ela se libertou desses traficantes e começou a trabalhar sozinha, anunciando seus serviços num site chamado Craigslist. E a gente viu no último episódio que a Shannon também anunciava seus serviços no Craigslist. Porém, não deu muito certo e ela acabou tendo que morar com a família. Mesmo ela trabalhando como prostituta, ela não tinha dinheiro para se bancar sozinha. Dia 11 de julho de 2009 foi quando a Melissa foi vista pela última vez. Ela também costumava falar com a irmã com muita frequência e simplesmente não mandou mais mensagens. Então as pessoas assumiram que ela havia morrido, porque ela nem mandava mais mensagens para a irmã, que era alguém que ela tinha muito apego, a irmã. A polícia foi chamada, porém, mais uma vez, ela era uma prostituta. Não levaram o caso dela muito a sério. Até que a Amanda, a irmã dela, com quem ela tinha esse relacionamento próximo, recebeu ligações vindas do celular da Melissa. Mas não era ela, era um homem. Esse homem perguntava se ela era a irmã da Melissa e ela respondeu que sim. E o homem chamou a Melissa de vadia. Houveram várias outras ligações assim. O homem falava baixo e parecia saber sobre muitas coisas sobre a Melissa. E na última ligação, ele disse que assistia o corpo dela apodrecer. Quando conseguiram rastrear o celular da Melissa, perceberam que as ligações eram feitas de uma cidade próxima a Gilgo Beach. No início, claro, o principal suspeito era o ex-namorado dela, traficante, porém, ele tinha um álibi confirmado e ele também disse que recebeu essas ligações estranhas de um homem. Ok, houveram tentativas de rastreamento das ligações, tentar pegá-lo enquanto telefonava para Amanda, porque ele literalmente fazia essas ligações para Amanda com certa frequência, mas isso meio que traumatizou ela. Mesmo assim, eles tentaram rastrear essas ligações à polícia no momento que ele telefonasse para ela. Bom, eventualmente foi descoberto que elas vinham de uma área lotada de Nova York.
então não tinha muito o que fazer. Local cheio de gente, não tem como pegar uma pessoa, sabe? Apontar uma pessoa no meio de Nova York. É uma cidade com muita gente. O segundo corpo encontrado na praia Gilgo pertencia a Maureen Brainard Barnes, desaparecida desde 2007. Maureen nasceu em 1982 e sempre foi uma mulher muito inteligente. Aos 16 anos, ela começou a sair com um cara chamado Joseph Brainard Barnes e quando ficou grávida, decidiu largar o colégio. Após o nascimento da sua filha Caitlin, eles se casaram. 2 anos depois, eles decidiram se divorciar. E o Jason conseguiu a guarda da Caitlin porque ele vivia em uma área melhor e tinha um emprego estável. Já a Maureen, não. A Maureen foi morar com a irmã e passou muito tempo tentando conseguir um emprego novo, mas ela simplesmente não conseguia. Principalmente porque ela não tinha diploma do ensino médio. Tava bem difícil. Eventualmente, ela começou a trabalhar como modelo artística. Nua, trabalhando nua. Homens apareciam querendo os serviços dela como acompanhante e ela não viu problema nenhum nisso, ela precisava do dinheiro, então aceitou. Ela percebeu que estava dando certo, começou a anunciar também os seus serviços no Craigslist. Do nada, ela ficou preocupada de ser reconhecida na rua, na cidade, por algum motivo, assim, isso nunca tinha passado na cabeça dela e agora começou, então ela ficou bem preocupada e resolveu parar de trabalhar assim. Foi quando ela conheceu um homem com quem teve mais um filho. O nome do filho é Aiden, o nome do homem a gente não sabe. Mais uma vez, eles se separaram e agora ela tinha 2 crianças para ajudar a cuidar e ela precisava trabalhar. Ela conseguiu um emprego de telemarketing, porém os horários não funcionavam muito bem para ela. Eu não entendi muito bem o porquê, mas não funcionava. Foi então que ela se mudou para Manhattan para trabalhar como garota de programa em tempo integral. E estava dando certo para ela. No dia em que ela deveria ter um encontro com o ex-marido para discutir a guarda do Aiden, ela não apareceu. A família procurou por ela, mas perceberam que ela havia desaparecido, que ela realmente não estava em lugar nenhum. Foi só depois de contactar a polícia que a família descobriu o verdadeiro emprego dela, que ela trabalhava como prostituta. E mais uma vez, a polícia não deu muito valor à história e não se importou com ela, porque ela era prostituta. Quando conseguiram alguma atenção da polícia, eles conseguiram rastrear o celular dela para ver onde é que ela estava ou quando foi a última vez que o celular dela foi ligado. Perceberam que 1 semana após o seu desaparecimento, o celular dela foi ligado na cidade de Fire Island. Fire Island fica muito perto de Long Island, que fica muito perto de Nova York. Tá tudo ali. Mas isso foi tudo. O terceiro corpo pertencia a Megan Waterman, nascida em janeiro de 1988. Ela também teve uma infância difícil, a mãe dela bebia muito. A Megan e o irmão Greg acabaram vivendo em lares adotivos antes da avó conseguir a guarda dos dois. Porém, a Megan já estava muito afetada pela mãe, ela foi expulsa da escola no ensino médio e foi presa várias vezes durante a adolescência. Na mesma época, ela engravidou. Foi quando ela decidiu que trabalharia para dar uma boa vida para sua filha. Ela estava decidida que daria o mundo pela filha e trabalharia duro para que a filha tivesse tudo que ela nunca teve. Mas na procura por empregos, ela acabou se envolvendo com um traficante que ofereceu para ela o emprego de acompanhante e ela aceitou. Quando ele foi preso, ela ainda precisava trabalhar, então ela decidiu trabalhar em Long Island, onde ela fazia aproximadamente $1.500 por noite. A Megan foi vista pela última vez na noite do dia 5 de junho em um quarto de hotel com o mesmo traficante, agora um homem livre. Naquela noite, ela telefonou para várias pessoas e à 00:30 ela postou um anúncio no Craigslist. E à 1:30 da manhã, ela foi vista saindo do hotel. Então se assume que ela tinha um cliente no Craigslist. O traficante sabia que ela estava desaparecida, mas para não se incriminar, ele não avisou ninguém. Eventualmente ela foi dada como desaparecida, mas não por ele, né? E o traficante foi preso por outros crimes que não tinham nada a ver com o desaparecimento dela. Não consideram ele um suspeito no desaparecimento dela, principalmente agora que o corpo dela foi encontrado com das outras mulheres. Mas por ele ter sido preso, ele é a pessoa mais próxima dela, né? Mas por ele ter sido preso, ele não pode testemunhar no caso dela. Ele não pode ajudar nas investigações. A quarta vítima encontrada em Gilgo Beach no dia 10 de dezembro de 2010 foi Amber Lynn Costello. Ela teve uma boa infância, mas ela foi abusada sexualmente aos 5 anos de idade.
E a partir daí tudo mudou. O estuprador nunca foi preso, a mãe da Amber sofria muito com o trauma de ter uma filha que foi abusada sexualmente, e o seu pai começou a beber. Na adolescência, Amber descobriu que a irmã mais velha, Kim, trabalhava como acompanhante para pagar pela sua faculdade, e mais tarde ela decidiu se juntar à irmã. Porém, as duas logo se envolveram com drogas e acabaram viciadas. Percebendo que nunca se livrariam do problema sozinhas, elas resolveram se mudar para a Flórida e nunca mais falar no assunto. Nunca aconteceu. Lá, a Amber começou a ir à igreja e se apoiou muito na fé para melhorar e para se limpar desse vício. E ela conheceu um homem, se casou e adotou um menino. Porém, pouco tempo depois, as coisas começaram a dar errado novamente. Ela foi presa tentando roubar um tubo de pasta de dente. Depois disso, ela voltou a morar com a irmã na Carolina do Norte. Mais uma vez, ela se viu viciada em drogas e precisou fazer reabilitação. Ela também precisou pagar pela reabilitação. Ela e a irmã voltaram a trabalhar como acompanhantes, anunciando seus serviços no Craigslist. Quando acumulou dinheiro suficiente, a Amber foi morar em Nova York, onde continuou trabalhando como acompanhante. Um dia, ela simplesmente sumiu. Ninguém sabe como. Ela deixou a bolsa, o celular em casa, simplesmente foi embora e sumiu. Ela só foi vista novamente quando seu corpo foi identificado, assim como todas as outras moças. Essas são as 4 de Gilgo Beach, os 4 primeiros corpos a serem encontrados lá. Infelizmente, sabendo que essas moças eram todas prostitutas, o público não parecia se importar com elas. Mas elas não eram as únicas. O próximo corpo a ser identificado foi o de Jessica Taylor, uma moça que também teve uma infância difícil e precisou trabalhar como acompanhante para sobreviver. Ela foi presa 2 vezes por envolvimento com drogas e desapareceu em julho de 2004 em Manhattan. O interessante sobre o caso da Jessica é que poucas semanas após o seu desaparecimento, uma mulher encontrou um torso na mesma estrada onde ela havia sido vista da última vez. O torso foi identificado graças a uma tatuagem que a Jessica tinha, e era o torso da Jessica. O que foi encontrado 7 anos depois em Long Island foi o resto do corpo dela, no dia 9 de maio de 2011. Ou seja, ainda um tempo depois do que o grupo da Gilgo Beach, os 4. O resto dos corpos foram encontrados um tempo depois, porque as buscas tiveram que ser ampliadas para que eles fossem encontrados. Na mesma época, maio de 2011, mais 4 corpos foram encontrados numa área de 3 quilômetros das covas originais, 2 mulheres, um homem e um bebê. Um homem foi encontrado no dia 4 de abril, porém nunca foi identificado e não se sabe se é um homem, ou se é uma travesti, ou se é uma mulher trans. Tá, é difícil saber, é difícil ter certeza. Mas a gente diz que é um homem porque biologicamente era o corpo de um homem, ok? Ele era jovem, asiático e que media aproximadamente 1,52 m de altura, e ele morreu por uma pancada na cabeça. Acredita-se que ele vestia roupas femininas, então talvez fosse uma travesti ou uma mulher transexual, como eu disse, porém ele provavelmente trabalhava como acompanhante e já estava morto há pelo menos 5 anos. O próximo corpo de uma mulher foi encontrado no ano 2000, próximo à área onde o torso da Jessica foi encontrado, e esse novo corpo também não foi encontrado por inteiro, apenas a cabeça, as mãos e um pé. O resto foi encontrado no dia 4 de abril de 2011. A polícia declarou que o modo como ela e a Jessica foram encontradas é muito parecido, porém muito diferente da maneira como as outras vítimas foram encontradas, sugerindo mais de um assassino, ou um assassino que muda o seu modo de agir com frequência, com o objetivo de não ser encontrado, Essa nova moça também nunca foi identificada. Ela media 1,50 m de altura e também provavelmente trabalhava como acompanhante. A bebê, carinhosamente apelidada de Baby Doll, também nunca foi identificada. Era uma menina de aproximadamente 2 aninhos de idade e provavelmente era negra e usava brincos e um colar de ouro que não foram roubados pelo assassino. Envolvida em um cobertor, ela não mostrava nenhum sinal de violência e estava morta há pelo menos 9 anos. Sua possível mãe foi encontrada a 16 quilômetros dali e também nunca foi identificada. Em junho de 97, seu torso foi encontrado em Nova York. E ela ficou conhecida como Peaches porque ela tinha uma tatuagem de Peaches, que significa pêssego. Então ela tinha tatuagem de um pêssego
no peito. Em abril de 2011, o resto do seu corpo foi encontrado. E só em 2016, 4 anos atrás, os investigadores perceberam que o DNA era o mesmo e que eram partes do mesmo corpo. A Peaches e a mãe da Baby Doll. Quem quer que seja esse assassino, ele se esforçou para que as suas vítimas não fossem identificadas. Pelo menos no início. Mais uma moça foi encontrada no dia 11 de abril, porém dessa vez só encontraram o crânio dela e vários dentes. O exame de DNA comprovou que as pernas dessa moça foram encontradas em Fire Island em 1996. O mesmo lugar onde o celular de uma das 4 primeiras vítimas, a Maureen, foi rastreado. Nós temos aqui um total de 10 vítimas, todas ligadas de uma maneira ou outra, todas encontradas ao longo da praia, e não vamos esquecer, tudo isso começou com a procura de uma moça chamada Shannon Gilbert, que até agora não foi encontrada. Outra coisa que muitas das moças tinham em comum é que elas anunciavam seus serviços pelo Craigslist, não é mesmo? Então por que a polícia não rastreou as contas com as quais elas se comunicaram na noite em que desapareceram? Bom, porque Craigslist é um site anônimo, é muito seguro nesse sentido que é muito difícil rastrear os seus usuários. Então ninguém sabe quem são os clientes com quem elas saíram na noite em que desapareceram. Além disso, considerando as ligações telefônicas estranhas feitas em vários dos casos que eu disse pra vocês, a gente fica suspeitando ainda mais do Dr. Hackett. A polícia não suspeita dele. O tempo passou, nenhum outro corpo foi encontrado e o caso foi esfriando. Porém, a mãe da Shannon ainda não havia desistido da filha e ela também suspeitava muito do Dr. Peter Hackett. A mãe da Shannon foi até a mídia local e pressionou para que a polícia fizesse uma busca na casa do Dr. Peter, onde também havia um pântano nos fundos. Na primeira semana de dezembro de 2011, essa busca foi feita. Dia 6 de dezembro, a bolsa da Shannon, seu celular e suas calças foram enterrados no quintal dele. As buscas continuaram e no dia 13, seu corpo foi encontrado também enterrado no pântano atrás da casa do Dr. Peter Hackett. Em maio de 2012, foi determinado que a morte dela foi acidental. O perito disse que ela provavelmente se afogou na lama do pântano atrás da casa do Dr. Hackett. Porém, nenhum dos testes indicou drogas no seu corpo e, além disso, a água, naquela época do ano em que ela desapareceu, era bem rasa no pântano. Rasa tipo centímetros. Isso de água, assim, sabe? Pois é, ela estava sem as calças, que é bem suspeito, né? E 2 ossos da garganta dela estavam movidos, indicando que ela foi estrangulada. Mesmo assim, ela não foi ligada aos outros assassinatos de Long Island e a sua morte foi determinada como acidental. Ficou assim no obituário, acidental. No início de 2016, a família da Shannon conseguiu que uma segunda necrópsia fosse feita. Dessa vez, o perito concluiu que não há evidências suficientes para concluir que foi uma morte natural, porém os sinais indicam um possível homicídio por meio de estrangulamento. Foi assassinato. Esses fatos deviam ser indicadores de que o Peter Hackett é sim um suspeito nesse caso, porém a polícia continua se recusando a investigá-lo mais fundo. Eles acham que realmente foi acidente. Foi um acidente. Algo que, quando é usado no argumento para a defesa do Dr. Peter Hackett, é que ele sofre de problemas respiratórios, ele não consegue correr nem atacar pessoas, porque ele não respira bem. E também porque ele tem uma prótese na perna, então ele anda com dificuldade. E aí dizem que isso também implica que ele não conseguiria atacar pessoas dessa maneira. Que é verdade, né? Outra coisa que devia ser investigada mais a fundo foi o que aconteceu com a Shannon na casa do Joseph. Algo a assustou a ponto dela ligar para a emergência e sair correndo na rua feito louca às 4 da manhã. E ela nem entrou no carro junto com o Michael. Alguma coisa deixou ela muito assustada. Ou ele deu para ela alguma droga pesada, que no momento que ela morreu, que pode não ter sido no dia que ela desapareceu exatamente, ela pode ter ficado presa em algum lugar, nunca se sabe. Ela não tinha mais no corpo dela quando ela morreu, mas ele podia ter dado alguma coisa pesada que fez ela alucinar.
Ela ficou 2 horas na casa dele. O que aconteceu nessas 2 horas, sabe? Infelizmente, as gravações dessa ligação nunca foram dadas ao público, nunca foram publicadas. E a mãe da Shannon, infelizmente, faleceu em 2016, aos 52 anos de idade, assassinada pela outra filha dela, Sarah. Sarah declarou que ouvia vozes, foi declarada culpada e presa. E muita gente tem essa ideia de que talvez a Shannon tivesse as mesmas doenças mentais que a Sarah e que ela também ouvisse vozes, mas ela nunca tinha declarado isso pro namorado, nunca tinha demonstrado esse comportamento pra ninguém, nem pro Michael, então provavelmente não. Outra coisa bizarra é que o departamento de polícia recusou a ajuda do FBI nesse caso em particular. Por quê? O FBI se ofereceu pra ajudar a investigar o assassino em série de Long Island. E eles disseram que não. Não, valeu, não quero, não precisa. A gente tá super bem aqui. Esse caso que já tem 10 anos nunca foi solucionado. Tamo aí, não precisa não, valeu. Tamo aí, não precisa. Pra quê? Não é necessário. Sabe, o caso esfriou. Tanto o caso da Shannon quanto das outras 10 vítimas, o assassino nunca foi pego. Então vamos às teorias. O primeiro, é claro, é que nem todos os corpos foram enterrados lá pelo mesmo assassino. Mas qual a probabilidade de mais de um assassino ter resolvido enterrar seus corpos na mesma praia? Pequenas. As autoridades declararam que não acreditam nessa possibilidade. Eles acham sim que o assassino tentou esconder as suas primeiras vítimas, desmembrando elas nos anos 90. Por isso partes foram encontradas nos anos 90 e partes só foram encontradas agora. Porém, como ele nunca foi pego, o assassino... Talvez ele também foi ficando mais velho, né? Já faz 10 anos que ele já tava matando há 10 anos. Então ele foi ficando mais velho, foi ficando mais cansado. Ninguém tava pegando ele mesmo, ninguém nunca ia capturar ele. Então ele pensou, vou parar de fazer, não preciso fazer isso. Esforço desnecessário. E começou a simplesmente jogar as vítimas em sacos e jogá-las na praia. Entendeu? Essa possibilidade é a que eles acreditam que é a mais provável. Além disso, existem estranhas ligações entre todos esses crimes, como a localização e o emprego de todas essas pessoas. Além disso, quem enterrou a mãe e o bebê tomou muito cuidado para que não fossem identificadas como mãe e filha, colocando uma de um lado da estrada e a outra do lado oposto, em um condado diferente, sabendo que isso afetaria as investigações, já que diferentes delegacias tratariam dos casos separadamente. E por causa disso, eles acreditam que pode ser alguém que tinha conhecimento de investigações da polícia, né? Que tinha algum interesse nisso, né? A principal anomalia, é claro, nos corpos enterrados é o homem, porém ele vestia roupas femininas. Então, acredita-se que a morte dele não foi tão bem planejada quanto a morte das outras. Porém, eles acham que o assassino não sabia que ele era biologicamente um homem. Talvez ele fosse uma travesti ou uma mulher trans. E quando descobriu que era um homem, o assassino entrou em pânico, o matou com uma pancada na cabeça e jogou o corpo lá e não quero mais saber. Se assustou, não queria ter que lidar com um homem, não queria matar um homem, mas matou. E aí simplesmente jogou lá e deu, acabou. Existe apenas um homem que já foi considerado suspeito pela polícia no caso do Long Island Serial Killer, John Biltroff. Ele foi preso em 2014 após ser considerado culpado pela morte de 2 mulheres, Rita Tangredi e Colleen McNamee. Ele foi sentenciado a um total de 50 anos de prisão. Ele vivia a poucos quilômetros de onde o torso da Jessica e da Peaches foram encontrados. E outra ligação dele com os casos é que a filha da Rita, uma das vítimas do John, né, a filha dela, era muito amiga da Melissa, uma das vítimas encontradas na praia. E ela também recebeu ligações estranhas quando a amiga desapareceu. Então eles acreditam que tenha uma ligação aí, mas não tem como provar que foi ele, eles nunca comprovaram isso. Mas um suspeito, e esse é mais assim do povo, do público, a polícia nunca determinou esse cara como suspeito, mas é um nome a se pensar aí. É um cara chamado James Burke. Ele era um sargento de polícia que era conhecido por abusar sexualmente de diferentes testemunhas e ele serviu 46 meses na prisão por espancar um homem. Não há muito contra ele, eu não entendi por que o público acha que ele é suspeito. Assim, literalmente, não tem quase nada contra ele. Mas é isso. O que mais eu tenho de informações? Mais nada, isso é tudo.
Literalmente, esse assassino nunca foi pego. Fica um mistério no ar. Vocês também ainda suspeitam do Peter? Eu suspeito muito do Peter. Talvez ele não tenha matado, mas talvez ele tenha mandado alguém matar essas mulheres. Porque ele tem cara de ser uma pessoa bem estranha, né? Estranho esse cara. Isso é tudo, pessoal. Por favor, coloquem suas teorias nos comentários, deixe seu comentário. Muito obrigada se você deixou seu like. Muito obrigada se você se inscreveu no meu canal e se você gostou desse vídeo, que ficou enorme. É isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por assistir o meu nariz ficar cada vez mais cor-de-rosa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!